O Guarani perde do fantasma e ainda persiste o pesadelo do fantasma do rebaixamento para a Série C. Salve, salve família Bugrina! Se você está descontente com o Guarani, faz o seguinte: compartilhe, comente, curta esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina aqui no YouTube para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e possa espalhar para os demais torcedores. Combinado? Neste dia 24 de setembro de 2024, Guarani visitou o Operário lá em Ponta Grossa e perdeu mais uma partida, 1-0 para o time da casa. Gol da lei do ex, gol do Bosquilha, que foi revelado pelo Guarani após a marcação de um pênalti aí que gerou muita discussão, né? Porque foi através de um chute que bateu no braço do Salustiano. Na verdade, ele até meio que virou o corpo para desviar, né, do percurso da bola, mas estava afastado do corpo, né? A bola bateu na mão e não teve jeito, marcou o pênalti. Você pode até deixar aqui, ó, seu comentário, deixando a sua opinião, né? Para ver se realmente foi pênalti ou não, na sua opinião. O Alan Al teve que fazer uma alteração de última hora aí no time, né? Que o Douglas Bacelar foi sacado por lesão e nisso entrou o Lucas Adel. E aí a gente pergunta, né? Tem 500 mil zagueiros aí no time, tem até o próprio René Santos. Por que que o Lucas Adel é escalado? Chegaram aí outros zagueiros, por que que o Lucas Adel é escalado? E uma outra novidade aí no meio de campo, o Pierre, no lugar do Gabriel Bispo. E aí a gente pergunta, né? O Gabriel Bispo é um dos atletas mais regulares, foi sacado do time, por qual motivo? Lesão? Cansaço? Tá preservando? Né? O que aconteceu? E o Operário começou bem, o Pegorari fez duas boas defesas e o Guarani chegou umas 3 ou 4 vezes aí no gol do Operário e na maioria das vezes aí com o João Vitor. O Guarani chegou 4 vezes. 3 com o João Vitor, né? E uma das chances foi cara a cara com o goleiro Gabriel Mesquita, ex-Guarani também. O João Vitor recebeu um lindo passe, ficou cara a cara com o Gabriel Mesquita. E o Gabriel já estava caindo, cara, para a direita, para a esquerda, né, do João Vitor. João Vitor poderia ter dado um corte para a direita para abrir mais espaço, chutar e fazer o gol. E ele se precipitou, cara, chutou em cima do Gabriel Mesquita, cara, levou para escanteio. Perdeu uma ótima oportunidade de gol. Nas outras 3 vezes que ele chutou pro gol, chutou fraco. Ele teve aí mais uma oportunidade também no segundo tempo, chutou fraco, deu um corte lá na área e chutou fraco. João Victor é o chuta fofo, cara. Meu Deus do céu. Tem que chutar pro gol? Tem que chutar pro gol. É igual o que aconteceu contra o Mirassol no Muralha. Uma hora o goleiro pode aceitar, né? Mas assim, tem que chutar forte, cara. Tem que chutar forte. Não dá, velho. Não dá assim. E aí uma outra grande chance foi o Luan que cortou para sua esquerda, tirou do Gabriel Mesquita, mas a bola foi para fora. E aí teve aí o gol, né, do Operário no segundo tempo de pênalti. Tivemos a expulsão do Reinaldo, que também quando ele entra já é um a menos no time. Olha, tá complicado, viu? Tá complicado. A gente fica feliz quando o Guarani ganha, dá aquele fio de esperança, vai escapar, tá diminuindo a diferença pro time que tá fora da zona, mas quando perde, cara, aí volta tudo que a gente passa, né? Um time que finaliza mal, que toma decisões erradas, e se não fosse o Pegorari fez 4 boas defesas, hein? O Pegorari fez 4 boas defesas. O Guarani tinha saído goleado de lá. O Pegorari que jogou essas 2 últimas partidas, Mirassol e Operário, por conta aí da suspensão do Vladimir. Agora, Alan, eu acho que já está mais comprovado que o Pegorari merece estar no time titular do Guarani. Para mim, o Pegorari é titular. Deixa aqui a sua opinião, dizendo quem deve ser o titular do Guarani, Vladimir ou Pegorari. Eu acho o Vladimir, ele também faz boas defesas, sabe? Ele tem um espírito de líder em campo, né? Vestiário, essa coisa que o Pegorari também tem. Só que assim, eu acho o Vladimir muito chama-gol, cara. E ontem o Pegorari fez defesas assim, que se fosse com o Vladimir eu duvidaria. Eu acho que o Vladimir
tomaria os gols. Ainda mais naquela cabeçada lá no final do jogo, lá, que foi uma ótima defesa. Ai, a diferença agora pro primeiro time fora da zona, que é o Paysandu, são de 6 pontos, né? O Paysandu tá com 30 pontos em 28 jogos e o Guarani tá com 24 em 27 jogos. Aí tem aquela coisa, né? A gente sempre fica com aquela conta. Ah, tem um jogo do Botafogo, porque se o Guarani ganhar do Botafogo, vai ficar com 27. E aí as coisas ficam mais palpáveis, né? Para poder sair da zona. Então a gente sempre vai ficar naquela ilusão. Ah, são 6 pontos de diferença, mas dá para ganhar do Botafogo. É difícil, cara. Difícil o jogo lá, né? Se o jogo não tivesse sido cancelado, a chance de ganhar do Botafogo era bem maior, né? A gente tava embalado, a gente tava empolgado, a torcida ia invadir Ribeirão. Agora vai ser num jogo aí de meio de semana, quarta-feira, a gente já perde força na arquibancada por conta disso. Como que vai estar o psicológico do time, como vai estar o próprio Botafogo também na luta contra o rebaixamento, né? O Botafogo hoje tá fora da zona de rebaixamento. E assim, por que o Gabriel Bisso saiu, né, do time? Interferência, tem que entrar os jogadores que o Pastana colocou, tiveram aí várias contratações, só que assim, cadê, né? Essas contratações não tem dado, não tem surtido efeito, né, positivo, não tem feito a diferença no time. E ainda o Gabriel Bispo, o Pacheco e o Salustiano foram contratações do Toninho Cecílio, né? Cadê o resultado aí do Pastana? Tudo bem que ele fez assim uma faxina interna, dispensa lá do Diogo Matheus, do Camacho, resolveu essa parte administrativa, financeira entre eles, mas assim, e os jogadores que ele trouxe? É muito cansativo, cara, torcer pro Guarani, é muito cansativo. A gente fica decepcionado, mas semana que vem tem outro jogo, e aí a gente se anima novamente, vai ser em casa, no Brinco de Ouro, contra o Avaí. Cara, está nas nossas mãos salvar esse time. Tem que ganhar todos em casa e ganhar uns joguinhos fora. E esses joguinhos tem que ser contra a Ituano, Botafogo e a Chita, que está na briga na luta contra o rebaixamento também. Chita a gente não pode ir, mas Ribeirão e Itu. Itu vai ser um jogo num sábado, a gente vai ter que invadir para poder levar esse time aí para a vitória. Deixa aqui ó, seu comentário, sua curtida, dê a sua opinião sobre a partida. Me diz aí se o Alanal escalou errado, se que o Lucas Adel está sendo malhado aí nas redes sociais. Enfim, deixa aí a sua opinião que é muito importante para nós. Vamos seguir aí na luta contra o rebaixamento.